Eu me cuido e você? De volta aqui com a minha nutricionista, com a Marcela Müller, e como prometido, vamos falar sobre o intestino. Como está o seu cocôzinho, gente? Vocês acham que isso não é importante? Isso é muito importante, inclusive para você alcançar os seus objetivos. Mas quem vai explicar tudinho sobre esse exame, sobre esses tratamentos, é a Marcela. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, Ale. Hoje, falar de intestino, a gente pode falar aqui muita coisa, porque eu falo que é muito além essa saúde intestinal, porque hoje eu vejo muitas pessoas, elas chegam no consultório falando assim, eu quero perder gordura e ganhar massa magra, sendo que a primeira coisa que eu preciso avaliar é a parte intestinal dela, porque imagina, uma pessoa que quer perder gordura, quer ganhar massa magra, que está com excesso de peso, ela vai precisar de emagrecimento eficiente, mas para isso eu preciso também cuidar muito do intestino dela, porque se eu der uma suplementação específica, imagine, se esse intestino não estiver saudável, ela vai usar aquela suplementação e pode ser que ela não tenha uma absorção adequada daquilo. Então, vai tudo ali para as fezes, tipo, ela vai fazer xixi, vai fazer cocô e vai ali pro vaso, fala que vai fazer xixi e cocô caro. Por quê? Vai tomar um monte de coisa e a absorção vai ficar muito baixa daqueles nutrientes. Então, a gente tem que modular essa microbiota intestinal. Então, modular esse intestino. O que está habitando em maior quantidade nesse intestino? Porque quando a gente fala de microbioma humano, que hoje vem se falando muito sobre isso, né? Da gente cuidar dessa microbiota, a gente entender a composição desse nosso intestino, o que está habitando ali. Por quê? Se a gente está falando desse microbioma, a gente está falando de composição de bactérias, fungos, leveduras, parasitas, vírus e aumentos, são várias coisas. Mas a gente vai falar hoje sobre a parte intestinal, o que tem ali de bactérias, porque nosso corpo ele é formado por muitas bactérias. E assim, essas bactérias, elas estão presentes ali, as células bacterianas, 52%, e das células humanas tem aí 48%. Então, esse intestino, a gente precisa cuidar para a gente trazer uma saúde em geral. Não é simplesmente fazer uma dieta por 30 dias, perder uns quilinhos e tá tudo bem. Não, a gente vai precisar de um equilíbrio dessa microbiota. E quando se faz alguns tipos de exames, né, esses exames de fezes que hoje vem se fazendo, nos consultórios, tem dois tipos de exames que podem ser feitos. Hoje eu faço um no consultório, que é esse sequenciamento de um tipo de gene que é chamado de 16S, que quando você vai fazer uma coleta do exame, que é super simples esse paciente fazer, que a gente vai mostrar aqui com o procedimento, que ele vai levar essa caixinha para casa, tem o protocolo que ele tem que seguir certinho, tem um videozinho que mostra tudo como é que ele faz essa coleta, para a gente levar esse exame pro laboratório, a gente vai mandar para esse laboratório, para depois ter esse sequenciamento aí genético, para ter essa análise desse exame, para depois vir o laudo. E na hora que vier o laudo, a gente vai conversar. Eu vou explicar muita coisa para o paciente, o que está acontecendo nesse exame, porque pode vir 3 laudos no exame. O paciente ele fica assim, numa ansiedade para chegar a esse exame. Ele chega até rápido, ele chega em média assim, 15 dias, até 20 dias. E porque pode ter 3 laudos, pode ter uma microbiota em equilíbrio, ela pode ter uma microbiota em atenção e uma em desequilíbrio. Então o paciente ele fica muito ansioso para entender o que vai chegar a esse exame, se ele tem alguma doença, se ele tá com problema, se ele pode ter algum problema de saúde muito sério. Então, até na hora que vem esse laudo, dependendo de como vier, a gente tem que saber explicar certinho para esse paciente, para ele não entrar em desespero quando tiver uma microbiota em desequilíbrio. Por quê? A gente vai avaliar essas partes que estão presentes, todos os tipos de bactérias que trazem saúde para a gente, qual que é a proporção dessas bactérias boas e a quantidade que está vindo dessas ruins, para a gente, essas que estão vindo ruins, como que a gente vai equilibrar? Através da dieta, através da suplementação, através de um estilo de vida mais saudável, que eu vou conversar em relação à dieta, à suplementação, à atividade física, hidratação, o sono, o estresse. Então, são várias coisas que a gente vai precisar modular, porque o intestino, por mais que ele seja estável, a gente tem uma genética. Certo? Mas quando a gente fala da dieta, a gente precisa se preocupar muito mais com a dieta, o nosso estilo de vida, do que
em relação à genética, vamos lá, um exemplo de uma pessoa, minha mãe tem diabetes. Não é porque ela tem diabetes que eu também vou ter. Então, se a gente regular essa alimentação, se a gente regular essa microbiota intestinal, a gente pode ficar longe de vários tipos de doenças. Então, trazer essa nutrição, colocar esse intestino em equilíbrio, que eu falo eubiose, o que é isso? A gente trazer as bactérias mais benéficas em grande quantidade no nosso intestino, aquelas bactérias que elas são mais prejudiciais para a nossa saúde, as patogênicas, as patobiontes que a gente fala, elas não vão deixar de existir, elas vão estar presentes, mas elas precisam estar em menor quantidade e as benéficas precisam estar em maior quantidade. Então, a gente fala nessa eubiose. Quando o paciente não está em eubiose, ele está em quê? Em disbiose, que é o desequilíbrio dessas bactérias. E quando ele está em desequilíbrio, é onde a gente traz esse exame de fezes, fazer com que nós juntos vamos conversar, ele entender o que precisa ser feito para trazer uma saúde, para ele ficar longe de doenças, porque quanto mais longe de doenças a gente estiver, melhor. Gente, tá vendo só? É muito complexo o assunto. Eu fico aqui que eu fico paralisada. Eu nem pisco olhando para a Marcela, porque assim, são muitas informações. Mai, como que funciona? É simples, a pessoa consegue fazer tranquilamente esse exame? Sim, porque assim, ela vai levar um kit. Esse kit, ele é bem facinho de... Ele é bem facinho de usar, porque ele vem com todas as orientações. Ele tem a caixinha da coleta, que vai ter... Ali você vai tirar um pouquinho das fezes, é bem pouquinho que você vai colocar nesse recipiente, vai colocar no saquinho. E essa aqui é a caixinha de envio que ele vai levar pro correio para enviar para análise. Aí, depois dessa coleta que ele enviou, depois de entre 15 e 20 dias, vai chegar o resultado e eu vou conversar com esse paciente para a gente conseguir elaborar uma dieta, conseguir elaborar uma suplementação. E de acordo com o resultado que o paciente tem, porque a gente tem alteração, tem um quadro que é muito legal em mostrar para o paciente, porque aqui tem e você vê que aqui no computador eu estou mostrando mais um outro tipo de exame, porque assim, são dois resultados. São as bactérias que estão presentes ali em maior quantidade no nosso intestino. Então, quando a gente mostra a tabela para o paciente, para ele entender melhor o que está acontecendo nesse intestino, os tipos de bactérias que estão presentes, os filos, os firmicutes, bacteroidetes, a gente tem que ter um equilíbrio. Tanto que esse exame, ele é muito... ele tá em desequilíbrio, tanto que eu peguei aqui um em desequilíbrio e um que está em equilíbrio. Quando a gente fala em desequilíbrio, essa porcentagem aqui desses firmicutes que está em 82%, e a gente tem os bacteroidetes de 11%. Esse daqui está em maior quantidade, esse daqui está em menor. E sendo que não pode ter essa proporção assim. A gente precisa aumentar um pouco esse e a gente vai diminuir um pouco desse. E para o paciente entender isso, quando ele vem com uma alteração intestinal gigantesca, é uma coisa assim que eu falo que é muito importante, porque não é simplesmente fazer somente uma dieta. Quando o paciente ele vem com alteração intestinal muito severa, eu vou precisar que ele faça esse tipo de exame. Eu vou falar, porque hoje o custo desses tipos de exames, eles não são mais caros. Antigamente, era um pouquinho caro esses exames. Hoje é acessível para as pessoas, porque quando ela tem alteração intestinal, ela não consegue nem identificar quais alimentos que estão fazendo mal para ela. Então, ela fica perdida porque ela acaba seguindo dietas, ela acaba fazendo, né, algumas consultas com alguns profissionais, mas assim, que ela está precisando de algo a mais para aquela parte intestinal. Então, esse tipo de exame específico vai ajudar ela muito mais, para a gente fazer com que ela identifique o que pode estar fazendo mal e o exame também identificar o que pode estar fazendo mal, para a gente fazer essas trocas alimentares. Então, no caso dessa paciente que eu estou fazendo uma estratégia, ela acaba fazendo um protocolo que eu falo que é bem trabalhoso para o paciente, ele tem dificuldade até de sair de casa, porque é uma alimentação muito específica, mas eu falo que isso, gente, é por um período, sabe? Ela vai fazer por um período porque ela vai precisar identificar o que está fazendo mal para ela. Só um exemplo dessa paciente, em 30 dias que ela começou um protocolo, com uma dieta bem específica, ela perdeu 10 centímetros de circunferência abdominal.
em 30 dias. Então, isso incomodava ela há anos. Então, hoje a gente conseguiu trazer mais nutrição e ela começar a identificar quais alimentos que poderia fazer mal para ela. Aí, imagina, ela está seguindo agora um segundo protocolo. A gente viu que o alho faz mal para ela. O alho causou inchaço abdominal nela. Então, como que ela vai fazer? Como que ela vai identificar isso? Imagina, todo mundo coloca alho na comida e você fala assim, ó, Marcela, mas eu amo alho, eu vou ter que tirar? Vai! Porque a gente está fazendo esse protocolo para a gente identificar quais alimentos que pode estar causando algum desconforto em você. Então, na hora que ela faz esse protocolo, que ele é bem chatinho de fazer, sim, eu concordo. Ele é tanto trabalhoso para o paciente quanto para o profissional, porque tem que ficar o tempo todo ajudando esse paciente, porque esse protocolo pode durar 30 dias, 40 dias, 60 dias. Isso vai depender da resposta que ele vai ter com cada alimento que ele vai fazer essa introdução alimentar. Então, praticamente, eu começo do zero a alimentação dele, para ele identificar o que pode estar causando. Porque quando o paciente ele chega com dificuldades, que eu falo, eu tenho intestino preso, mas eu não sei o que causa. Agora, se o paciente ele sabe identificar, que agora ela tirou também produtos lácteos que ela achava que não fazia mal para ela, e eu falei, agora a gente vai fazer o protocolo de você tirar produtos lácteos. E lácteos não é assim, você olhar um produto e falar assim, ó, esse aqui está sem lactose, eu posso consumir. Nada disso. Porque esse que vem escrito sem lactose, ele tem a enzima lactase para você digerir melhor a lactose. Então, esses produtos eu também não queria que ela ingerisse. Por quê? Ela poderia ter uma sensibilidade pequena ou uma sensibilidade grande com esses produtos. Então, era a exclusão total. Ela, Marcela, como assim excluir total? Eu gosto tanto de queijo. É claro, é complicado também para mim, sabe? Mas assim, eu preciso identificar o que está fazendo mal para ela. Foi ela tirar mais ou menos 3 dias, o intestino dela começou a melhorar. Ela falou, mas então é o lácteo? Sim. Mas, Marcela, eu vou poder consumir ele alguma época da minha vida? Vou poder consumir de volta? Então, o paciente, ao mesmo tempo, ele fica triste, mas ele fica feliz. Porque ele fala, eu estou super bem, eu estou me sentindo, parece que eu sou outra pessoa. De 3 anos para cá, eu nunca me senti tão bem. Então, isso me traz também, eu fico muito feliz de ver o paciente assim. Porque imagina, ele ter tantas alterações e ele não conseguir nem identificar o que fazia mal para ele. Eu vou ensinar ele a identificar o que faz bem e o que faz mal. Aí, com esse exame, na hora que a gente vê essas predominâncias, né, das bactérias, alguns tipos de bactérias, ela vai ter que fazer uma dieta, às vezes com mais fibra, uma dieta com menos fibra, uma dieta com mais carboidrato, uma dieta com menos. Proteína vegetal eu vou ter que colocar mais, às vezes proteína animal eu vou ter que diminuir. Então, isso eu vou equilibrando com o paciente. É chato, eu falo, é trabalhoso para o paciente, sim, mas aí, a partir do momento que ele chega aqui, ele fala, Marcela, está dando trabalho, causa até um pouco de estresse. Causa, com certeza causa, porque é muita restrição. Imagine você ir num restaurante, e sendo que toda a comida é feita com cebola e alho, e você não pode consumir. Então, como é que você vai pedir num restaurante uma refeição que não vai esse alimento? Então, é complicado ela sair de casa. Então, por esses dias ela nem está saindo. Mas eu falo, calma, que a gente vai equilibrar tudo e vai dar tudo certo. Gente, é fantástico. Agora sim, Má, como que faz para você modular os fatores da microbiota intestinal? Você vê, esses fatores que é muito importante. Essa pergunta eu falo que vale ouro, porque assim, a gente tem que pensar desde o nascimento. Como que a mãe gerou esse bebê? Como que era a saúde dela enquanto ela estava gerando esse bebê? É tão importante para a gente saber a saúde até adulta desse paciente. Se ele teve uma cesárea, se ele teve um parto normal, como que está a dieta dele, se ele está fazendo atividade física, a suplementação dele, se ele usou muitos antibióticos, porque isso influencia muito na nossa microbiota intestinal, influencia bastante. Então, a partir do momento que aquele paciente ele teve uso de muito medicamento, ou na fase adulto, ou quando era criança, eu identificar isso junto com ele, eu preciso de informações. Eu falo que o paciente ele teria que estar aqui com a mãe. Falo, todo paciente aqui deveria estar aqui com a mãe, mas claro, né, isso é super complicado. Eu falo da gente querer, até nós profissionais, a gente querer fazer o máximo que a gente pode pelo paciente. Então, até a gente saber como é que foi a gestação
dessa mãe para gerar essa criança, ela é muito importante para a gente modular isso tudo. Então, esses fatores, eles são fundamentais para a gente identificar como que vai ser a alimentação dessa pessoa. Por isso que a minha dieta é uma, a sua dieta é outra. Então, a suplementação que eu faço nem sempre vai ser a mesma suplementação que você faz. Por mais que a gente saiba de alguns nutrientes que são fundamentais a gente suplementar, vamos lá, exemplo, o magnésio, que a gente tem que suplementar, que hoje o nosso solo é muito pobre em magnésio. Então, a quantidade de magnésio que eu suplementar pode ser a mesma que você? Pode. Mas assim, em qual momento que você vai começar essa suplementação? Com qual idade que você vai começar essa suplementação? O cálcio que você está consumindo nos alimentos, será que é suficiente para trazer nutrição para os seus ossos? Se a sua alimentação ela tem pouco cálcio, por que a gente não pode colocar numa suplementação? Agora, se sua alimentação está riquíssima em cálcio e a minha não, quem que vai precisar de mais suplemento? Claro que vai ser eu. Eu posso usar suplemento e posso também usar o alimento. Agora, se você tem uma nutrição boa em relação ao cálcio, por que eu vou te dar suplemento? Não tem necessidade, entende? Então, quando a gente consegue modular isso através de um exame, que a gente consegue identificar o que a gente pode fazer para o paciente para trazer mais saúde para ele, caramba, eu falo que é muito gostoso, porque não é simplesmente eu fazer um cardápio, fazer uma dieta e falar assim, ó, segue. É muito além disso. Gente, é muito além disso. E uma coisa assim que eu fico... Eu, quando comecei, vou contar rapidinho aqui. Quando eu comecei, que eu iniciei todo esse trabalho, essa coisa maravilhosa aqui com a Marcela, de cuidar da minha saúde, eu ia ao banheiro a cada 3, 4 dias. E, para mim, era a coisa mais natural do mundo. Por quê? Porque isso era uma rotina na minha vida que já vinha de anos. Então, para mim, isso não era problema. Eu não achava nada de absurdo. Quando eu cheguei aqui, a Marcela sabe da vida assim, né? Ela pega tintim por tintim, coisa que você nem imagina, que até ela pergunta, você fala, meu Deus, como que é? Como que é agora? Que faço? Que eu falei isso para a Marcela parou. Ela falou assim, quê? Isso não é normal. E assim, do mesmo jeito que aconteceu comigo, às vezes tem muitas pessoas aí assistindo que têm problemas no intestino que acham isso normal pelo tanto de tempo que isso vem se arrastando, né, Marcela? Com certeza. E, na verdade, o que acontece é muito ali, a pessoa ela chega e fala assim, Marcela, eu vou no banheiro a cada 2 dias, a cada 3 dias. Mas é normal. Não, isso não é normal. A gente come, então a gente tem que fazer cocô todo dia. A gente come e faz cocô. Agora, o dia que você não come, aí você não vai fazer cocô. Vai ter um dia que a gente não come? Não tem. Então, tem que ir no banheiro todos os dias. E a consistência das fezes, cada tipo de fezes pode estar falando o que pode estar acontecendo nesse intestino. Se você está consumindo muita fibra, se você está tomando pouca água, se você consome muita gordura, se você está consumindo muita proteína. Então, assim, isso é importante porque a gente vai conseguir identificar, até através da alimentação, da suplementação, alguns probióticos, alguns prebióticos, para a gente trazer mais nutrição para esse intestino, para fazer com que a pessoa ela vá no banheiro todos os dias e sem dificuldade. Porque tem pessoas que também falam, eu vou no banheiro todos os dias, mas é sempre com dificuldade, é aquele formato de cabritinho. Né? Então, aí eu falo que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, que é uma coisa simples que a gente precisa, é tomar água. Pelo menos 2 litros de água por dia a gente precisa. Todo mundo precisa pelo menos 2 litros. Então, trazer alguns suplementos também é importante. Mas uma coisa que eu acho também legal, a gente falar dos probióticos, que é assim, muitas pessoas querem suplementar probiótico, tem as fibras prebióticas e tem os probióticos na parte da suplementação, né, que tem alguns tipos de cepas que a gente faz ali para identificar, para conseguir trabalhar quem tem intestino preso, quem tem intestino solto, mas assim, não adianta você querer usar uma suplementação de probiótico se a sua dieta ela estiver ruim, porque a gente precisa alimentar as bactérias que estão ali dentro do nosso intestino. Se você está suplementando, você tem que dar suporte para ela. E esse suporte vai ser no alimento. Então, não adianta nada você suplementar e não ter um estilo de vida saudável. Então, gente, comecem a prestar atenção. Prestem atenção quantas vezes você está indo no banheiro, como está as suas fezes, porque, assim, é muito importante para a sua saúde e para você conseguir chegar nos seus objetivos. Eu fiquei encantada com todo esse material, Marcela, porque assim, hoje a gente consegue investigar tudo, né?
E é o que eu sempre falo, antes as pessoas, era cultural isso, né? E graças a Deus isso está mudando. As pessoas só iam procurar ajuda, só iam ao médico quando estavam doentes, e às vezes já estavam extremamente doentes. Então, hoje, o que nós aprendemos e o que eu espero que vocês tenham entendido, vamos se cuidar para termos mais saúde. Não vamos esperar adoecer para depois procurar uma solução. Pelo contrário, hoje você se cuida para não ter esses problemas, não é isso, Marcela? Exatamente. E também a gente quer uma forma de prevenção. É a mesma coisa os exames de sangue. A gente não quer que eles estejam totalmente alterados para depois fazer alguma coisa. Eu sempre falo que na hora que eu vejo pequenas alterações nos exames, a gente já vai modular isso, a gente vai já se preocupar para a gente conseguir equilibrar, né, esse corpo. Então, essa parte da suplementação, essa parte do intestino trazer essa nutrição vindo do alimento, vindo do suplemento, fazer esses exames específicos, eu falo que isso vale muito para a gente prevenir doenças e também pode ser que aconteça, a gente não sabe, mas assim, aconteceu uma doença, aconteceu um acidente, e se você tiver um organismo mais saudável, se você tiver uma imunidade boa, que esse exame também ele vai fazer com que traga muito mais imunidade, vai fazer com que seu organismo ele fica muito mais forte, para a hora que vier uma doença, vier um problema de saúde, você sair de uma forma, vamos falar, mais fácil, que você consiga sair dessa e ficar bem. Agora, se você não tiver saúde, é mais complicado para você sair, né, de um quadro perigoso que você esteja passando. Então, quanto mais forte estiver esse organismo, mais fácil a gente vai conseguir cuidar de uma doença e também fazer com que essa doença não se instale. Então, gente, é por isso que eu sempre falo, eu me cuido e você? Gente, vamos se cuidar, vamos ser saudáveis, vamos fazer prevenção. Você tá vendo que o negócio ali, ó, vai pegar fogo. Você vai esperar incendiar o negócio para depois correr atrás de um balde d'água, gente, pelo amor de Deus. Então vamos se cuidar. Espero vocês na próxima semana. Adorei nosso bate-papo. Estou super empolgada para começar essa nova fase aqui, cada vez me cuidando mais, com todas as orientações e com todo o protocolo que é individual. Aqui com a Marcela, depois eu conto mais para vocês. Sigam lá a rede social, porque o que não falta na rede social, no Instagram da Marcela, é informação. Você só não é saudável se você realmente não quiser. Tenham todos vocês uma ótima semana e nos vemos na próxima. Quer saber? Dá um giro. O portal Giro Marília tem informação, serviços, notícias em tempo real e sem assinatura. O Giro Marília tem tudo, menos apelação. Acesse giromarília.com.br. Quer saber? Dá um giro. Eu tenho que me dividir para cuidar da minha família, do trabalho. Ainda bem que eu tenho Taust. Para facilitar a minha vida. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso. E ainda dá para participar da promoção Multiprêmios Taust. Olha só que demais! São 2 milhões em prêmios. E muitas chances de ganhar. Agora, Ana, essa só tem uma. Multiprêmios Taust. Corre participar! Para tudo e gira comigo aqui na farmácia de manipulação Lierre. Verãozão já começou, estamos aqui morrendo de calor, mas dá tempo, hein, de você chegar top aí, ó, um mêsinho, nem um mês precisa para esse medicamento te dar um resultado incrível, que é o inibidor de apetite, que a Larissa vai te dar todos os detalhes agora. Tudo bom, Larissa? Tudo bem, estamos com uma ótima novidade, o Akermate. É um produto fantástico para redução do apetite, também aumenta a lipólise, que é a queima de gordura. Esse produto, ele faz com que aumente também o Akkermansia, que é um tipo de probiótico na flora intestinal. Então melhora a sua flora intestinal e além de aumentar a saciedade em até 4 vezes. Esse Akkermansia, ele também serve para síndrome metabólica. Então é comprovado que a quantidade de Akkermansia no nosso intestino faz com que a gente consiga emagrecer mais, ter mais saciedade, melhorar a síndrome metabólica. Então, além de melhorar a flora intestinal, aumenta a saciedade, queima de gordura, efeito termogênese, com inibição também da grelina e aumento da leptina, que são os hormônios
que um aumenta a saciedade e o outro aumenta a fome. Então a grelina reduzida diminui a fome e a leptina aumentada aumenta a saciedade. Gente, é fantástico, a partir de 28 dias já tem resultado, então corre para a Lier, vamos fazer o seu para chegar no verão top. É isso aí, quer se cuidar, saúde e se manter em forma, com qualidade, é aqui na Farmácia de Manipulação Lier. E eu já vou levar isso aqui que vai me ajudar muito, porque esse calorzão a gente vai pros happy hour, abusa muito e vai ajudar bastante, né, para garantir a forma pro final do ano, Larissa. Vai, até você voltou de viagem agora que você me contou, vamos voltar pra forma. Pode começar a partir de hoje, daqui 28 dias você me conta. É isso aí, eu já tô levando o meu agora. Passa aqui na Farmácia de Manipulação Lier e garanta o seu também.